Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Nós estamos iniciando o nosso momento de escola bíblica dominical nessa manhã e queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ter esse momento para estar expressando o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor nosso Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está conectado aí conosco. Que Deus te abençoe grandemente. Que esse momento que aqui iremos ficar, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E para isso, eu quero convidar você a poder abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. A gente quer ler aqui o verso de número 28 e o verso de número 30. Mateus, no capítulo 11, o verso de 28 e o verso de número ao verso de número 30. Vinde a mim, diz assim o texto: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós nessa manhã possamos entender o convite, o chamado do Senhor e levar para Ele todos os nossos cargos, todos os nossos, nossa sobrecarga aí, aquilo que tem nos atrapalhado, e descansar no Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça para que você possa apresentar ao Senhor nessa hora a sua vida, Pai, em louvor ao Senhor nosso Deus. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, a qual o Senhor tem nos dado a oportunidade de podermos aprender da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos por este momento, a qual nós podemos apresentar o nosso coração, a nossa mente, apresentar ao Senhor os nossos caminhos e também, ó Pai, nessa oportunidade, receber a palavra essa que nos transforma, que nos muda, que transforma a nossa mente, o nosso coração e muda o nosso caminhar. Senhor, venha ao nosso encontro, venha trazer cura, libertação, trazer paz, trazer consolo àqueles que necessitam neste momento. Deus, nós queremos glorificar e louvar o Teu nome, ó Pai, buscando a Tua presença para as nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e fale conosco nesse momento. Deus, essa é a nossa oração e fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, quero convidar o Gabriel aqui à frente para que possa nos conduzir a um cântico e logo após nós estaremos então meditando na palavra do Senhor nessa manhã. Bom dia, queridos. Que nessa manhã nós possamos reconhecer e dizer que não existe outro igual ao nosso Senhor Jesus. Cantemos ao nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador. Meu Jesus, Salvador. Consola
incomparáveis. São as promessas do Senhor para nós. Eu quero convidar você aí agora que está na sua casa, se você puder, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Nós queremos usar desse momento para levantar um clamor em favor da nossa família, em favor da nossa pátria, em favor da nossa igreja, em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão contaminados pela Covid-19 ou qualquer outra enfermidade. Nós queremos levantar esse clamor, como nós acabamos de cantar, incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. E nós então queremos orar ao Senhor, colocar diante dele agora aquilo que está trazendo tristeza ao nosso coração, para que o Senhor possa nos abençoar, para que Ele possa trazer a paz novamente no nosso coração. Vamos orar? Deus amado, bendito é o Senhor que fez os céus, que fez a terra. Bendito é o Senhor que ouve o nosso clamor, que, como o salmista diz, que inclina os seus ouvidos para o nosso clamor. Nós estamos aqui, ó Pai, nessa manhã e queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor, colocar, ó Deus, as nossas famílias, os nossos filhos, as esposas, os esposos, os pais, ó Pai, diante do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando quanto família, nos abençoando quanto igreja, que o Senhor possa, ó Deus, estar nos abençoando para que possamos ser a voz do Senhor para a nossa geração. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vai de encontro àqueles que estão enfermos, os nossos familiares, ó Pai, que estão enfermos, que o Senhor possa manifestar a cura, a libertação, a cura, ó Pai, para a vida destes, ó Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão desempregadas, que o Senhor, ó Deus, possa abrir a porta do emprego, que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia, mas que o Senhor possa abrir a porta de emprego que eles precisam, que eles necessitam, que eles têm buscado. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça, ó Deus, a nossa fé, aumenta, ó Deus, a nossa fé, que o Senhor, ó Deus, possa fazer da nossa vida um instrumento para alcançar vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, agora queremos meditar na Tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a leitura, que a meditação possa, ó Deus, fazer as transformações que o Senhor quer no nosso coração. Pai, nós oramos e oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, quero chamar a você agora para nós podermos meditar na palavra do Senhor. Nós já temos caminhado aí alguns domingos olhando para a vida de Elias e extraindo algumas lições para a nossa vida. Nós estamos trabalhando uma série que tem como título, Seja a Voz de Deus para a Sua Geração. E hoje não é diferente, estamos na penúltima mensagem dessa série. E eu quero convidar você então a acompanhar a leitura comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 18, que diz assim a palavra do Senhor. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cilio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Sefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar mais uma vez? Deus, acabamos de ler a tua palavra, e agora precisamos de ouvir a tua voz. Pai, que a tua palavra, ao ser ministrada, possa encontrar lugar na nossa mente, mas que ela também possa descer ao nosso coração e produzir as mudanças que nós precisamos. Que a palavra, ao ser pregada, possa restaurar vidas, consolar vidas, animar vidas, salvar vidas para a glória do nome de Jesus. E é em nome dele que nós oramos nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero olhar para o texto que nós acabamos de ler e convidar você a pensar comigo no seguinte tema: eu não aguento mais. É bem provável que, se não todos, mas a maioria de nós já ouvimos em algum momento da nossa caminhada a alguém falando essa expressão: não aguento mais. Quem sabe essa expressão já fora dita por uma mãe, por um pai, que com alegria, com esforço, com carinho, com amor, criara um filho, e hoje o menino cresceu e só está trazendo desgosto e tristeza. E esse pai e essa mãe, no meio dessa angústia, colocou e expressou essa frase: eu não aguento mais.
Quem sabe essa expressão também fora dita por um cônjuge que, com o casamento do sonho começou a se desfazer devido, em virtude das traições ou da traição de um cônjuge, devido, aos problemas de relacionamento, e um dos cônjuges chegou a dizer: eu não aguento mais. Quem sabe essa frase já fora dita pelo empresário que fora pega de surpresa diante dessa assolação que nós estamos vivendo e viu o seu negócio e a falência, não tendo como fazer as coisas, e ele então se viu apegado a essa frase: eu não aguento mais. Quem sabe essa oração já fora dita por um pastor, por um presbítero, por um diácono, por um membro da igreja, que em virtude das decepções, das tristezas, das lágrimas, das angústias ocasionadas por alguém da igreja, disse assim: eu não aguento mais. E interessante que quando nós olhamos também para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar exemplos de homens que também sentiram dessa forma. Nós temos o Moisés, o profeta do Senhor, o grande profeta, lá em Números vai registrar para nós que diante de toda aquela canseira, diante de todo aquele dissabor que ele estava vivendo, porque está conduzindo um povo à terra prometida, um povo que só sabia reclamar, um povo que só sabia murmurar, um povo rebelde, Moisés chega a dizer um dia: chega, Senhor, é melhor que o Senhor tire o meu nome do livro da vida. Olha para você ver, o grande homem de Deus, o grande líder, chegou ao ponto também que disse que ele não aguentava mais. E aqui, quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nesse atual momento a qual nós acabamos de ler, essa história é registrada aqui para nós, um grande servo de Deus, em virtude das várias situações que ele estava vivendo, essas situações estavam produzindo no seu coração angústia, temores, ao nível de angústia era tão grande que ele vai chegar e dizer: Senhor, basta, eu não quero isso mais para a minha vida, basta, já chega, não quero isso mais. Em outras palavras, eu não aguento mais, eu desisto, eu não quero mais isso para a minha vida. Quando nós começamos a estudar a vida de Elias, no capítulo 17, do primeiro livro dos Reis, nós somos informados que Deus chama Elias de uma cidadezinha que ninguém conhecia, um homem sem expressão, mas que Deus levanta para anunciar, para pregar o arrependimento e falar ao rei Acabe que ele precisava voltar para os caminhos do Senhor. Mas o rei, com o coração endurecido, ele rejeita a mensagem, pois ele havia casado com uma das piores mulheres da época. Ele tinha casado então com a rainha Jezabel, e essa rainha levara para Israel o culto, a adoração a Baal que era tido como o Deus do fogo, o Deus das estações, o Deus da prosperidade, porém não era Baal o verdadeiro Deus, como nós vimos em um estudo anterior a esse que nós estamos hoje. Infelizmente também nós somos informados que quase toda a nação estava adorando esse falso Deus. Queridos, veja que em meio a esse caos, Deus levanta Elias, em meio a essa pandemia espiritual, me permita usar essa expressão, Elias é levantado para fazer a obra de Deus, para um povo que não queria nada com Deus, é o ponto dele sentir só.
A situação que Elias estava enfrentando, muitas vezes se assemelha a minha e a você, que somos chamados para ser instrumentos do Senhor, mas diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos passando, nós falamos, nós anunciamos, nós pregamos, mas parece que nada acontece, e a gente então pode nos encontrarmos como se encontrava aqui o profeta Elias, triste, angustiado, querendo desistir. Veja que o profeta Elias, ele vencera os profetas de Baal, após vencer essa batalha com aqueles profetas, diz o texto aí para nós no verso 1, que Acabe chega ao palácio, que ele encontra com Jezabel, e ele faz saber tudo quanto Elias havia feito. Ele havia matado todos os profetas de Baal. E interessante a gente olhar e ver o quanto que o rei Acabe estava distante de Deus. Porque ao invés dele falar o que o Deus de Israel havia feito, ele joga então para o profeta Elias. Olha o que Elias fez com os profetas. E Jezabel então, inflamada, cheia de cólera, cheia de raiva, manda uma mensagem para o profeta, aí no versículo 2, ela manda uma mensagem para ele, e a mensagem é mais ou menos assim: Elias, você é um homem morto, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com eles. E diante dessa mensagem, um homem que havia pedido a Deus para mandar fogo do céu, para consumir, um homem que tinha intimidade com Deus, ele foge diante da mensagem, da palavra da rainha Jezabel. Queridos, e ao olhar para esse quadro, eu não sou psicólogo, nem muito menos psiquiatra, perito em análise de perfil, mas olhando para esse momento da fuga do profeta, eu percebo como estava o coração, a alma, o corpo de Elias. Elias, querido, se encontrava em extrema fadiga física, mais de 3 anos sem chuva, Deus cuidando dele, mandando corvos levarem alimento na sua casa, uma viúva cuidar dele, depois ele vai para o monte e enfrenta então os profetas de Baal. Elias estava fisicamente esgotado, cansado, as forças estavam sendo roubadas. Elias se encontrava, meu irmão, minha irmã, extremamente exausto fisicamente. Diz aí o verso de número 3, que Elias, ele sai de onde ele está e vai a Berseba. E de onde ele está até esse lugar chamado Berseba, era mais ou menos 140 quilômetros. Imagine você, um homem cansado, andando a mais ou menos 140 quilômetros. Se ele estava cansado, mais cansado ainda ficou. E aí, diz o texto no verso 3, que quando ele chega lá, ele deixa o seu moço e ele quer ficar sozinho, ele vai se isolar. Perceba então que o quadro é o quadro de alguém que está caminhando para uma depressão, não quer gente por perto, quer ficar sozinho, está cansado, ele quer ficar sozinho, e sozinho então ele vai para o deserto e caminha em direção à caverna. Veja que Elias estava cansado fisicamente, busca ficar sozinho, mas uma outra análise que podemos fazer é que Elias estava vendo as suas expectativas sendo frustradas, pois ele havia ganho a batalha, mas ele não havia ganhado a guerra ainda não tinha acabado, porque Jezabel, quando soube o que ele tinha feito, ela disse: eu vou matar você, eu vou eliminar você. E aquele povo, que a princípio no capítulo 18 havia dito que só havia um único Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, esse povo que estava junto com Elias, eles fogem, abandonam o profeta mais uma vez, e ele se encontra sozinho. E Elias, ao receber
essa mensagem da rainha Jezabel, ele tem medo e ele foge. Ele está cansado fisicamente, querendo ficar sozinho, expectativas frustradas, estava também com medo. Versículo 3, ele vai iniciar dizendo temendo, ou seja, ele estava com medo. Quando ele soube da notícia que Jezabel havia mandado para ele, o seu coração então fica com medo. Queridos, este é o quadro que Elias se encontrava. Por isso ele diz: Senhor, para mim já deu, chega, eu não aguento mais, eu sou teu servo, fiz tudo que o Senhor mandou, fiz isso, fiz aquilo, e o trem só não vai para frente, não estou vendo melhoras, então chega, eu desisto, não aguento mais, meus irmãos. E é nesse quadro que Deus vai atrás de Elias, porque esse é o Deus a qual nós amamos, um Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade, um Deus que sempre dá um passo para vir ao nosso encontro. E quando eu olho para o verso de número 5, quando Elias diz: eu não aguento mais, Deus na sua graça permitiu um momento de descanso para o seu servo. Então, queridos, se você estar aí pensando em desistir, achando que não tem mais jeito, dizendo que não aguenta mais, a primeira lição que eu quero deixar para você, para mim, para todos nós, é que quando nós estamos cansados, desanimados, achando que não aguentamos mais, Deus, em sua graça, permite um momento de descanso para os seus servos. Se você olhar o versículo 5, a parte A aí, vai dizer o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Querido, me permita fazer uma pergunta. Quando você está cansado fisicamente, mentalmente, você deita na cama e logo pega no sono? Você dorme logo? É bem provável que não, porque a nossa mente não desliga. Nós vamos começar a pensar naquilo que precisa ser resolvido, naquilo que gerou o problema para nós, e a gente vai rolar da cama de um lado para o outro, para cá, para lá, e se bobear, vai amanhecer o dia e a gente não conseguiu dormir. Veja, você, que Elias, mesmo em meio àquela circunstância, no meio daquela insatisfação, no meio daquela problemaiada toda, no meio daquela situação, diz o texto para mim e para você, que Elias vai para debaixo de uma árvore e consegue dormir. Querido, me permita usar a expressão, Deus aqui está tratando Elias com a sonoterapia. Deus permite que Elias dorme. Se você olhar no Salmo, no Salmo 3 e no Salmo de número 4, mais especificamente no versículo 8, o salmista vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, o sono é uma bênção de Deus para nós. Veja você que Deus, então, Ele precisa vir e atuar na minha vida e na sua vida, para que possamos descansar e o nosso organismo produzir as enzimas certas, para que a gente possa vir a dormir. Deus, naquele momento difícil do profeta, Deus permite que ele descanse. Meus irmãos, há momento nessa vida corrida que nós levamos, que nós precisamos colocar a nossa cabeça no nosso travesseiro e dormirmos, darmos uma parada, porque já estamos esgotados fisicamente, espiritualmente, e precisamos de um momento de descanso. O sono, ele é tão necessário para o nosso bem-estar físico, quanto a comida é a bebida. Isso tudo é dádiva de Deus. Então, naquele momento deprimido que Elias estava,
Deus permite que ele durma. Querido, eu não sei como você está vivendo nos seus problemas, no seu dia a dia, nas suas dificuldades diárias, mas eu quero dizer a você que se você não está aguentando, peça a Deus para que te dê um descanso. Não desista, não desista. Eu e você somos chamados para ser a voz de Deus para a nossa geração. Ainda que eles não queiram ouvir, não queiram dar ouvido, eu e você precisamos anunciar a palavra do Senhor. Se você está cansado, se você está triste, desanimado, peça ao Senhor um descanso. Perceba você que é um descanso, não uma aposentadoria. Que Deus possa te dar esse descanso, renovando as suas forças. Segunda lição que eu quero mostrar para você e para mim, estar aí no verso 5, da parte B, até a parte de número 7. A segunda lição, quando estamos cansados, desanimados, achando que não aguentamos mais, nós percebemos que Deus, Ele envia o cuidado aos seus servos. Então, a segunda lição que eu quero trazer para o meu, para o seu, para o nosso coração, é quando nós estamos cansados, pensando que não aguentamos mais, Deus em sua graça envia, Deus tem cuidado dos seus servos. Querido, se você olhar o versículo 5, a parte B, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Verso 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Queridos, nos momentos a qual nós não estamos aguentando, no momento a qual nós não estamos mais suportando a dor, Deus envia os cuidados para nós que somos os seus servos. Deus, na sua graça, enviou um cuidado, e perceba você que esse cuidado não foi através de uma pessoa, não foi através de um corvo como tinha sido anteriormente, não foi através da viúva, mas foi um anjo que veio para cuidar de Elias. E perceba você, meu irmão, que o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer que os anjos são ministros para servir os salvos. Quando nós olhamos para a Bíblia, somos informados que em vários momentos Deus mandou um anjo para cuidar de alguém. Lembra do sobrinho de Abraão, Ló, quando ele estava ali, em Sodoma e Gomorra? Deus disse que iria destruir a cidade, mas antes de destruir a cidade, lá estava o anjo do Senhor. Você está lembrado? Deus mandou um anjo para lá, para pregar nos braços de Ló, juntamente com a sua família, dizendo, rapaz, saia daqui, vamos embora, Deus vai destruir essa cidade, vamos. Se você olhar também para a vida do profeta Daniel, lá no capítulo 6, Daniel vai parar na cova dos leões, e diz o texto para mim e para você, que ali naquela cova com os leões, Deus mandou um anjo para lá e fechou a boca dos leões. Quando nós olhamos também Atos no capítulo 2, nós vamos ver que o apóstolo Pedro estava na prisão e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Atos capítulo 27, Paulo está em um navio e Deus usa um anjo para falar com ele, para ele falar àquele povo que está naquela tripulação, que está naquele barco, dizendo o seguinte: pode ficar tranquilo, que ninguém vai morrer, ninguém vai ter a sua vida perdida, porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, esteve comigo. Queridos, Deus tem feito isso, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente.
Mas eu gostaria que você, ao olhar para esse anjo, né, que foi cuidar de Elias naquela caverna, lembrasse também, né, do Evangelho de João no capítulo 21, onde fala do momento após a ressurreição de Jesus, porque Jesus vai ao encontro dos discípulos, os discípulos que estavam chorosos, deprimidos, angustiados, cabisbaixos, eles foram pescar, e ao retornar ali da pesca, Jesus estava ali à beira-mar, dizendo: traga os peixes, tem uns aqui, vamos assá-los, vamos comê-los. Meus irmãos, o anjo que levou a comida para Elias naquela caverna era o Senhor Jesus, era a segunda pessoa da Trindade. Deus usa a segunda pessoa da Trindade para abençoar o seu servo. Jesus se fez presente ali para consolar o coração de Elias. Jesus estava ali na pessoa daquele anjo, que nós chamamos, né, as manifestações de Deus de teofania, que eram essas manifestações no Antigo Testamento. Jesus foi ali, queridos, cuidar de Elias. Deus poderia ter mandado um desses 700 aqui, que não dobrara o joelho, nem beijou a Baal. Mas não foi assim que aconteceu. Deus resolveu levar Jesus para cuidar do teu servo. Há momentos que falamos: eu não aguento mais. E aí, eu quero trazer à sua memória, à minha memória, aquele versículo que nós lemos no início. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Queridos, esse é o convite de Jesus para você e para mim. Quem sabe, nesse momento que estamos online, você que está participando pela internet, está desanimado, está cansado, com a família, com os amigos, com o emprego, com os estudos, com a igreja. Quem sabe você está dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo, vou desistir de ser crente. Mas Jesus quer falar para você: vinde a mim, apresente o seu fardo a mim, troque comigo, porque o meu fardo é leve, é suave. Querido, às vezes você está aí dizendo: eu não aguento mais, eu não dou conta mais. Mas o Senhor Jesus estarei ao teu lado, cuidando de você, te fortalecendo, te ajudando, te guiando, te ajudando. Não desista. Você e eu somos chamados para ser a voz de Deus para essa geração. Terceira lição que eu aprendo com esse texto está no verso 9. Quando eu digo: não aguento mais, estou cansado, eu quero dizer para você que quando nós nos sentimos assim, não precisamos ficar tristes, desanimados, desapontados, porque a terceira lição que eu aprendo é que Deus, em sua graça, Ele escuta as queixas dos seus servos. Versículo 9, versículo número 10, vai dizer para nós que o Senhor, que o anjo vem ao encontro, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Veja o versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Querido, veja aí que o versículo de número 10, Elias começa a pôr para fora tudo que estava gerando angústia, tudo que estava trazendo inquietação, tudo que estava sendo um peso, ele coloca para fora. Senhor, eu tenho sido zeloso, mas o povo não quer nada. Derrubaram os seus altares, desfizeram aliança, estão servindo a outros deuses. Veja, querido, que aqui Elias, ele começa a colocar para fora tudo aquilo que estava gerando angústia e inquietação no seu coração. Os filhos de Israel haviam deixado a aliança, eu fiquei só, estão procurando tirar a minha vida.
Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Do que adianta tudo isso? Eu quero desistir. Olhe, queridos, como Deus é bondoso. Nos momentos de angústias, Deus quer que nós abrimos a caixa de Pandora, a caixa do nosso coração. Deus quer que nós coloquemos para fora, que nós tenhamos coragem e sinceridade de falar com Ele, de como está o nosso coração, de como está a nossa alma, do que está inquietando, trazendo desconforto para nós. Conta-se uma história que um pastor um dia foi visitar um casal que estava ali à beira da separação, e no momento do aconselhamento lá, a mulher daquele homem disse o seguinte: pastor, nós temos que aprender a colocar aquilo que está lá dentro, guardado, que está nos corroendo por dentro. Nós precisamos colocar aquilo para fora. Nós precisamos aprender a falar e expressar, porque se a gente fica com aqueles trem guardado, isso acaba gerando outras dificuldades. Queridos, quantas pessoas, ou melhor, quantas esposas estão com o coração ferido e machucado porque era alguma coisa que o marido falou lá em Mil lá vai bolinhas, e isso que falou isso está matando-a por dentro. Quantos esposos estão machucados, feridos por uma coisa que aconteceu há 1000 e antigamente, que a esposa falou, mas que aquilo ficou grudado, encruvado no coração, trazendo dissabores, trazendo medo, trazendo coisas que estão atrapalhando o relacionamento. Quantos filhos magoados, tristes com alguma coisa que o pai ou a mãe falou lá atrás, que eles não colocaram aquilo para fora e está gerando angústia. Quantos pais estão tristes com os filhos, porque os filhos falaram algo que machucaram, que trouxe dissabor. Queridos, quantos membros de igreja foram machucados, feridos pelo pastor, pelo líder ou por outro irmão, e não por uma fala, e isso está gerando angústia. Quantos líderes machucados, feridos pelas ovelhas que não falam, que não conversam, estão aí gerando angústia, e daqui a pouco isso explode. A pessoa surta, abandona a família, abandona a igreja, e alguns infelizmente vão viver como pedintes por aí afora andando, porque não colocou aquilo para fora. Meu querido, eu não estou dizendo para você ir como uma metralhadora e despejar tudo. Não, não é isso que eu estou dizendo, mas com amor, como pessoas adultas, como pessoas lavadas e remidas no sangue de Cristo. Nós precisamos chamar essa pessoa e dizer: olha, você me machucou nisso, nisso, nisso. Olha isso aqui, eu magoei, eu fiquei magoado. A gente precisa sentar, conversar como adultos que somos, tementes a Deus, ouvirmos, receber o perdão e oferecer o perdão para que a vida possa continuar. Deus trata o seu servo Elias. Elias abre o seu coração e ele coloca para Deus. Querido, você já colocou a sua dificuldade para Deus? Na semana passada nós vimos que a oração eficaz é aquela oração que nós tiramos tempo para Deus. É aquela oração que nós abrimos o nosso coração para Deus, colocamos para fora tudo que está acontecendo, tudo que está nos entristecendo, e aqui mais uma vez, Elias faz isso. Querido, você já colocou para Deus? Deus, meu casamento não está bom, me ajude a resolver essa pendência. Deus, meu relacionamento com meu filho não está bom, eu preciso melhorar.
Deus, meu relacionamento com meu pai não está bom, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar com o pastor falou uma coisa lá no púlpito, parece que aquilo machucou, eu não estou conseguindo nem olhar para a cara dele. Então, nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos. E Deus é tão rico em graça e misericórdia, que Ele permite nós abrir o nosso coração. Mas ao abrirmos o nosso coração para Deus, Ele também ministra cura, restauração na vida daqueles que abrem o coração para Deus. Portanto, queridos, se vocês se encontram cansados, pensando em desistir, dizendo eu não aguento mais, eu quero dizer para você, abra o seu coração para Deus, porque Ele pode ministrar cura na sua vida, hoje, agora, nesse exato momento. Quarta lição que eu aprendo está no verso 16 e no verso 17, que Deus fala que Elias deveria levantar, ungir Eliseu. No verso 19 ele vai trazer essa ideia novamente. Achou Eliseu, filho de Cefate, para ser o seu sucessor. Então a quarta lição que eu quero trazer para você é que quando você diz não aguento mais, estar a ponto de desistir, está cansado, Deus, na sua infinita graça, envia amigos aos seus servos. Se você olhar o verso de número 16, 17, 19, é justamente isso que Deus vai fazer. O que Deus está fazendo aqui é dando a Elias um amigo, um companheiro, para andar com ele, caminhar com ele, para compartilhar as suas alegrias e lutas. A Bíblia diz para nós que há amigos mais chegados que irmão. Deus não nos criou para vivermos como uma ilha, isolados de tudo e de todos. Deus nos criou para vivermos em família. Você lembra lá dos amigos de Jó? Eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles homens eram amigos de Jó. Eles, em determinado momento, a teologia, o conselho deles não foram bons, mas aqueles homens, eu vejo que eram amigos, porque diz o texto que eles saíram de longe para ir ter com Jó, para visitar Jó naquele momento difícil. Querido, e só um indivíduo não for realmente o seu amigo, você acha que ele vai sair daqui para ir lá aonde o outro está, para visitar se está doente? Só se for um verdadeiro amigo irá fazer isso. Ele vai ligar, ele vai mandar a mensagem, e se possível, no primeiro momento, vai entrar no avião, vai entrar no carro, vai entrar no ônibus, vai a cavalo, vai a pé, vai de bicicleta, mas ele vai ir ter com esse amigo, para ajudá-lo nesse momento de dificuldade que ele está passando. E eu quero te perguntar, você tem um amigo assim, no meio da igreja? Você tem um amigo que você pode ligar para ele para qualquer hora do dia, da noite, dizendo, fulano, ore comigo, que eu estou passando por essa situação? Será que você tem um amigo que vai te emprestar o ouvido para ele ouvir você falar? Vai te dar um bom conselho? Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Amigo de verdade é aquele que vê você indo para o buraco e te alerta, não vai por esse caminho, que esse caminho vai dar em lugar que você não vai gostar de estar. Amigo que quer ver você indo no mundo fazendo aquilo que vai te trazer tristeza para a sua família e não te alerta, não é seu amigo. Se ele realmente é seu amigo, ele vai dizer que isso está errado, não concordo com isso, o caminho não é esse. Se você vai ouvir, eu não sei, é outra história. Mas você não pode ir por esse caminho. E foi justamente isso que Deus faz com Elias. É justamente isso que Deus faz comigo e com você, queridos. Quando nós estamos cansados, desanimados, a ponto de desistir, Deus levanta amigos, irmãos em Cristo, para nos ajudar, para nos fortalecer. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você se encontrava nesse quadro, mas Deus mandou alguém mandou uma mensagem, alguém te ligou, alguém apareceu na sua casa,
e você se sentiu reanimado, você se sentiu animado novamente. É Deus cuidando de você. Quando nós falamos que não aguentamos mais, o nosso Deus, Ele sempre está cuidando de nós. Deus está cuidando de Elias, levantando Eliseu para ser o seu amigo, para ser aquele que vai andar com ele, vai ser o seu sucessor. Aquele momento que Elias disse: não aguento mais, Deus levanta um amigo para ele. Querido, a quinta e a última lição que eu quero trazer para o nosso coração, que quando nós dizemos eu não aguento mais, mas se nós estamos na vontade do Senhor, Deus, Ele vai nos dar o descanso. Deus vai enviar o cuidado. Deus vai enviar os amigos. Deus vai enviar a proteção. Mas a quinta lição que eu quero trazer para você e para mim é que Deus também tem sempre uma missão nova para os seus servos. Se você olhar o verso 15, vai dizer assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias, vai, você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei sobre Israel, ungirás também Eliseu como profeta em seu lugar. Veja, queridos, que Elias estava sem perspectiva, acabou, não tem mais jeito. Aí Deus fala com ele: não, Elias, não acabou, moço, você tem um ministério. Deus então dá uma nova chance a Elias. Querido, às vezes você aí está do outro lado, cansado, desanimado, sem perspectiva, sem saber o que fazer, achando que não tem mais jeito. Deus tem uma missão para você, ainda não acabou, ainda você é útil para o reino do Senhor. Assim como Jesus deu uma chance ao apóstolo Pedro, lembra os irmãos que certa feita Pedro falou para Jesus o seguinte: Senhor, eu vou estar contigo, contextualizando, Senhor, se todo mundo pular fora do barco, se todo mundo te abandonar, eu não te abandonarei, eu não abro mão, eu estou contigo, eu vou até a morte. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, não é bem assim, viu, Pedro? Você vai me trair. Não, Senhor, não vou fazer. Aí nós conhecemos a história. O galo canta a primeira vez, canta a segunda vez, e Pedro lembra que Jesus tinha falado, e ele chora arrependido. Aí depois da ressurreição, depois do Senhor Jesus ter sido preso, morto, ressuscitado, ele volta, vai ter uma conversa com Pedro, e diz a fala assim: Pedro, mais ou menos assim, Pedro, tu me amas? Lembra dessa passagem? Ah, Pedro, Senhor. Aí Pedro: Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, então apacenta o meu rebanho. Queridos, o Deus da Bíblia é um Deus que nos chama a uma nova oportunidade. Quando nós reconhecemos o erro, nós arrependemos e voltamos para Ele, Ele nos dá uma nova oportunidade, e Deus deu a Elias uma nova oportunidade. Interessante que Elias estava pedindo para si a morte, e nós vamos ver nos próximos domingos, se Deus assim nos permitir, Elias voltando para casa. Elias é um dos homens, dos poucos homens que a Bíblia diz que não passou pela dor da morte.
Deus o levou para casa, Deus o levou para o céu, porque quem decide o dia de nós sairmos deste mundo para a eternidade é Deus. E Deus falou: Elias, você não vai morrer agora não, rapaz. Você ainda tem uma missão para cumprir. Você tem que ungir Azael, a Jeú, rei de Israel. E quem escapar da espada de Azael vai cair na espada de Jeú. E quem escapar de Jeú vai cair na espada de Eliseu. O que isso significa, pastor? Isso significa, meu irmão, o julgamento final que há de acontecer. Queira você acreditar ou não. Olhem, quem não ouvir a palavra, quem não reconhecer Deus como Rei, Juiz, Senhor e Salvador, um dia irá comparecer diante desse Deus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, pode ser daqui a um dia, uma hora, pode ser daqui a uma semana, 10 dias, 20 dias, 100 anos, 20 anos, 50 anos, mas todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, se você tem sentido Deus falar ao seu coração, venha ser a voz dele para essa geração. Porque em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para o texto, no último versículo, no versículo de número 18, ele vai dizer: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Tem 7.000 homens. Ele está falando do remanescente fiel, da doutrina da perseverança dos santos. Queridos, entenda que tem um grupo fiel em toda a história da humanidade que se mantiveram fiel a Deus. E eu quero crer que todos vocês que estão aí nos assistindo agora, que está participando conosco aí agora, que você também possa fazer parte desse remanescente fiel do Senhor. E esse remanescente fiel, ele tem uma missão. E a missão é proclamar o Evangelho para aqueles que ainda não aceitaram Cristo como o único e Salvador da sua vida. O dia que a nossa missão aqui neste mundo acabar, Deus vai nos levar com Ele para a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu e você precisamos ser a voz de Deus para a nossa geração. Ainda que nós não estejamos mais aguentando mais, eu quero dizer para você que quando nós decidimos ser a voz do Senhor para essa geração, Deus vai nos permitir um descanso. Deus vai cuidar de nós. Deus vai escutar as nossas queixas. Deus vai nos enviar amigos. E Deus tem uma missão para cada um de nós. Dito isso, eu quero deixar 3 aplicações para mim e para você, que está vivendo esse tempo difícil, que sabe que tem que ser a voz de Deus, mas diante de tantas coisas tem sentido assim, desanimado. Primeira coisa que eu quero deixar para você, que possamos olhar para o Senhor em meio às batalhas da vida e encontrarmos alívio para os nossos corações. Você tem lutas, eu tenho lutas, nós vivenciamos lutas na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na igreja. Querido, seja onde for, se você está passando por alguma luta, está a ponto de dizer: Senhor, eu não aguento mais. Lembre-se do convite de Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim. Coloque, querido, diante do Senhor a sua causa e peça a Ele que restaure a sua vida. Reanime seu coração para poder servi-lo com alegria.
Segunda coisa que eu quero deixar para você refletir, que possamos ter na mente e no coração: se falharmos com Deus, se errarmos com Deus, desobedecemos a Deus, se nós nos arrependermos, confessarmos e deixarmos o nosso erro, Deus nos perdoa. Esse é o Deus que nós amamos, um Deus que nos perdoa quando o reconhecemos de coração, quando arrependemos e falamos com Deus: Deus, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas estou arrependido, perdoa, Senhor. Queridos, quando falamos com sinceridade, Deus nos perdoa. Deus perdoou o profeta Jonas, Deus perdoou o profeta Jonas, o profeta Fujão, Deus perdoou o profeta Elias, Deus perdoou o apóstolo Pedro, e Ele está disposto a perdoar a mim e a você, quando chegamos a Ele com sinceridade no coração. Terceira e última coisa para a gente pensar, que possamos olhar para Jesus e crer que Ele está sentado no trono, ao lado do Pai, regendo a nossa história. Querido, Ele tem a sua história e a minha história. As rédeas da história estão em suas mãos, e Ele vai nos conduzir a bom termo, e nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que Ele tem segurado as nossas mãos, que Ele escreveu nosso nome no livro da vida, e que vamos viver com Ele do céu, onde nada pode nos separar. Querido, eu quero encerrar esse momento falando a você que está participando conosco hoje. Quem sabe essa frase está ecoando aí no seu coração: eu não aguento mais, eu tenho que desistir, eu quero desistir, eu não dou conta, eu não tenho forças mais. Que você, ao olhar para a vida do profeta Elias, as coisas que aqui nós pontuamos, que isso possa gerar no seu coração fé, gerar no seu coração esperança, e que o amanhã pode ser melhor com a graça de Deus. Quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus. Se você entender que neste momento você precisa de um concerto com Deus, eu quero desafiar você a fazer o concerto com Deus nessa hora, aí na sua casa, aonde você está. Se você estiver tudo bem com Deus, sua vida acertada com Deus, eu quero desafiar você também a orar por um familiar, por um amigo, por alguém que você conhece que está longe dos caminhos do Senhor, que falou que está desanimado, que não aguenta mais. Quem sabe um casal amigo falou para você: eu não aguento mais, se eu vou separar não tem mais jeito. Quem sabe você que vivenciou um problema na família e está com o coração triste, eu quero convidar você também a orar comigo nessa hora. Quero convidar você a essa oração, que você possa abrir o seu coração para Deus, aí na sua casa, no seu lar. Ore comigo nessa hora. Senhor, quem sabe nessa hora tem gente nos acompanhando que estará a ponto de desistir da família, do ministério, da igreja, que estará a ponto, ó Deus, de desistir, quem sabe, até do Senhor, devido às lutas que ele está passando, as lutas que eles estão vivenciando. Quem sabe, quem participa conosco pela internet está quase entregando os pontos, achando que não tem mais jeito, que não tem solução, pensando em desistir. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, assim como o Senhor encontrou, foi o encontro do profeta Elias,
foi um encontro, ó Deus, do apóstolo Pedro. Assim, ó Deus, como o Senhor foi ao encontro do profeta Jonas, lá no fundo daquele mar, no ventre daquele peixe, e resgatou o profeta, resgatou, ó Deus, o apóstolo Pedro, resgatou, ó Deus, o profeta Elias. Que o Senhor, ó Deus, possa ir ao encontro deste que estará aí ao outro lado. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro, ao encontro dos irmãos, dos amigos, das amigas que participam pela internet, Senhor. E ministre a restauração, a reconciliação, a volta para os caminhos do Senhor. Ó Deus, aqueles que nunca tiveram essa experiência, que o Senhor, ó Deus, através do seu Espírito, possa encher esses corações nessa hora. Quem sabe existem pessoas da nossa família, pessoas que nós conhecemos, que estão passando por um mau momento, e esses maus momentos eles estão pensando em desistir da vida, da família, do Senhor. Pai querido, vá ao encontro deles nesse momento. Que Jesus ministre a cura, ministre a restauração, ministre consolo, paz, renovo, esperança a esses corações. Faça isso, Deus, na minha vida. Faça isso, Deus, na vida dos nossos irmãos daqui da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Faça isso, ó Deus, com os meus irmãos que estão aí assistindo nesse momento. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa nos fazer a tua voz para a nossa geração. Ainda que estejamos cansados, desanimados, pensando que não aguentamos mais, ó Deus, que como nós aprendemos nessa manhã, que quando estamos cansados, o Senhor nos dá um descanso. Deus, aqueles que estão cansados, Deus, descanso, né, que eles necessitam. Deus, abra os nossos olhos para que possamos contemplar o cuidado do Senhor. Deus, escute mais uma vez as nossas queixas. Envie-nos, ó Pai, os nossos amigos, porque queremos cumprir a missão que o Senhor tem a cada um de nós. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Quando pensamos em desistir, o Senhor renova as nossas mentes, as nossas forças, o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama e faz isso conosco. Pai, eu quero encerrar esse momento de escola bíblica dominical, agradecendo ao Senhor e rogando do Senhor pela vida de cada irmão que durante essa semana trouxe o seu dízimo à casa do Senhor, que depositou ali no banco. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus sobre a vida, sobre a família, e as bênçãos, ó Pai, concernentes à obediência a Ti, possa jorrar na vida desses irmãos. Aqueles, ó Pai, que não foi o dia da semana, mas que o Senhor também possa derramar sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia. Aqueles ainda, ó Pai, que não têm esse entendimento, que o Senhor possa abrir o coração deles, a mente, e eles possam, em uma oportunidade, poder fazer e receber, ó Deus, as bênçãos do Senhor. Pai, nós oramos, pedindo ao Senhor que nos dê uma tarde abençoada, um bom almoço, nos prepare, ó Deus, para o culto de logo mais. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós queremos impetrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus. Se você puder, estenda aí uma das suas mãos para que possa receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo
que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que está nos acompanhando agora, esteja sobre o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos encerrando esse momento de escola bíblica dominical. Que você tenha um domingo abençoado. Que você que está pensando em desistir, não desista, porque Deus tem um descanso para você. Deus tem cuidado de você. Deus tem ouvido as suas queixas. Deus tem lhe enviado amigos para te ajudar, porque Deus tem uma missão para você ainda. Que você possa estar tendo uma semana abençoada. Se você estiver aqui em São Miguel do Araguaia, você é meu convidado, você é nosso convidado a estar aqui no templo da nossa igreja, às 19h30, para poder participar conosco, para estar adorando, louvando e bendizendo ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.